a festa da Divina Misericórdia. Deus, que é bondade infinita, quer chamar todos os homens ao seu amor e misericórdia. E, por meio de Santa Faustina, Jesus manifesta-lhe o profundo desejo de que se realize a festa da misericórdia, indicando-lhe o dia em que deverá realizar-se. Diz-lhe Jesus: A festa da misericórdia brotou das minhas entranhas. Desejo que seja solenemente celebrada no primeiro domingo depois da Páscoa. A humanidade não terá paz enquanto não se voltar para a fonte da minha misericórdia. Diz ainda Jesus: Esta festa saiu do mais íntimo da minha misericórdia e confirma-se nas infinitas profundezas da minha compaixão. Toda a alma que creia e confie na minha misericórdia alcançá-la. O desejo de Jesus de que esta festa da misericórdia se celebrasse no primeiro domingo a seguir à Páscoa foi confirmado pela Igreja por meio do Papa João Paulo II, que no dia da canonização da irmã Faustina declarou: de agora em diante, na Igreja inteira, o segundo domingo de Páscoa tomará o nome de Domingo da Divina Misericórdia. Jesus manifesta à irmã Faustina o seu desejo de que esta festa seja conhecida de todos, pois a ela aparecem ligadas grandes graças e promessas. Diz Jesus à irmã: Minha filha, olha para o abismo da minha misericórdia e dá-lhe louvor e glória. Realiza-o da seguinte maneira: reúne todos os pecadores do mundo inteiro e mergulha-os no abismo da minha misericórdia. Quero entregar-me às almas, anseio pelas almas. Na minha festa, na festa da misericórdia, hás de percorrer o mundo todo e trazer as almas que desfalecem à fonte da minha misericórdia. Eu as curarei e lhes darei forças. Minha filha, fala a todo o mundo da minha inconcebível misericórdia. Desejo que a festa da misericórdia seja refúgio e abrigo para todas as almas, especialmente para os pobres pecadores. Neste dia estão abertas as entranhas da minha misericórdia. Derramo todo o mar de graças sobre aquelas almas que se aproximarem da fonte da minha misericórdia. A alma que for à confissão e receber a Sagrada Comunhão obterá a remissão total das culpas e das penas. Nesse dia estão abertas todas as comportas divinas, pelas quais se derramam as graças. Que nenhuma alma receie vir a mim, ainda que os seus pecados sejam tão vivos como o escarlate. Desejo conceder indulgência plenária às almas que se confessarem e receberem a Sagrada Comunhão na festa da minha misericórdia. E ainda acrescentou para mim, diz Santa Faustina: Minha filha, nada receis. Estou sempre contigo, embora te possa parecer que não. O mais essencial na nossa vida é voltarmos-nos com toda a confiança para a misericórdia do Senhor. E os sacerdotes devem anunciá-la a todos. Diz ainda Jesus: Nenhuma alma terá justificação enquanto não se dirigir com confiança à minha misericórdia. E é por isso que, no primeiro domingo depois da Páscoa, há de ser a festa da misericórdia. Nesse dia, os sacerdotes devem falar às almas desta minha grande e insondável misericórdia. Pede ao meu servo fiel que, nesse dia, fale ao mundo inteiro desta minha grande misericórdia, porque quem nessa altura se aproximar da fonte da vida alcançará o perdão total das culpas e dos castigos. Para obter estas grandes graças que o Senhor promete,
é preciso a confiança na misericórdia de Jesus, o amor ativo para com o próximo, estar em graça, recorrendo ao perdão de Deus através do sacramento da reconciliação e recebendo dignamente a Sagrada Comunhão. Ligada à festa da misericórdia, Jesus pede também a veneração da imagem como forma de derramar as suas graças e de tornar mais conhecida a sua insondável misericórdia. Diz Jesus: O primeiro domingo depois da Páscoa é o da festa da misericórdia. Contudo, deve ser também uma ação, e quero que o culto à minha misericórdia seja prestado não só pela celebração solene dessa festa, mas também pela veneração da imagem que foi pintada. Por meio desta, hei de conceder muitas graças às almas, ficando esta imagem a lembrar-lhes as exigências da minha misericórdia, porque, mesmo a fé mais forte de nada serve sem obras. Desejo que essa imagem seja solenemente benzida no primeiro domingo depois da Páscoa e que receba pública veneração para que todas as almas o possam vir a saber. O Senhor pede à irmã Faustina que esta festa seja preparada. Refere ela: O Senhor disse-me para rezar esta coroa durante 9 dias, antes da festa da misericórdia. Devo começá-la na Sexta-feira Santa. E Jesus promete: Através desta novena concederei às almas toda a espécie de graças. Jesus ordena-me que faça uma novena antes da festa da misericórdia, diz Santa Faustina, e devo começá-la hoje, pedindo a conversão do mundo inteiro e o reconhecimento da misericórdia divina, de modo que toda a alma glorifique a minha bondade. Desejo a confiança das minhas criaturas. Exorta as almas a uma grande confiança na minha insondável misericórdia. Que a alma fraca e pecadora não tenha receio de se aproximar de mim, pois, mesmo que os seus pecados fossem mais numerosos que os grãos de areia da terra inteira, ainda assim seriam imersos no abismo da minha misericórdia. Jesus quer dar-nos todos os meios e arranjar todas as formas de nos chamar à conversão e à salvação. Disse ainda Jesus a Santa Faustina: As almas perdem-se, apesar da minha amarga paixão. Estou a dar-lhes a última tábua de salvação, isto é, a festa da minha misericórdia. Se não adorarem a minha misericórdia, perecerão por toda a eternidade. Minha filha, declara que a festa da minha misericórdia brotou das minhas entranhas para a consolação do mundo inteiro.